A maternidade, ela nos santifica. Cada uma de nós tem um filho com um chamado específico diante de Deus. Quero que os meus filhos não sejam criados à minha imagem e semelhança, mas à imagem e semelhança de Cristo. Hello, lindeza! Eu sou Mariana, do Graça de Mãe. Eu quero compartilhar hoje uma palavra especial para nós mães. Foi uma mulher que a gente conhece, mãe de Sansão. E na semana passada, a gente falou sobre uma mulher que eu apresentei para vocês como uma mulher de Manoá. E daí todo mundo ficou, meu Deus, quem é essa mulher? Até que a gente descobriu que ela é a mãe de Sansão. E hoje eu quero falar dessa mesma mulher, dessa mesma história, mas com a perspectiva da identidade dela que a gente já conhece, que é a mãe de Sansão. Então, eu quero compartilhar hoje uma palavra especial para nós mães, né? Principalmente agora que a gente vai entrar nesses dias de férias, né? Que são mais intensos, que a gente vai estar com as crianças. É um momento que eu sei que é cansativo, mas também eu creio que é uma oportunidade que Deus dá pra gente, da gente desacelerar um pouco da correria da rotina e olhar mais para a vida dos nossos filhos, olhar mais para a missão que o Senhor nos deu como mães, né? Para estar com eles, conduzi-los. Então, assim, que a gente possa entrar nessas férias preparadas para aquilo que o Senhor tem para construir nessa relação mãe e filho. E então eu quero falar sobre isso, sobre assim a maternidade. Como a gente pode exercer uma maternidade com excelência? É o que eu desejo e acredito que todas nós desejamos isso, né? Como ser uma boa mãe? Eu sei que a gente não quer ser perfeita, a gente não tem essa, né? Mas eu acredito que toda mãe deseja acertar. Deseja, né, durante esse tempo em que eles estão conosco, crescendo, a gente quer fazer o nosso melhor. E assim como Deus escolheu a mulher de Manoá e tantas outras mulheres na Bíblia para gerar homens que mudaram a história de Israel, eu acredito que Deus também escolheu cada uma de nós para gerar filhos que vão fazer a diferença nessa geração. Então, como eu sempre falo para vocês, os nossos filhos não nasceram por acaso. Eles foram enviados por Deus para este tempo, com um propósito específico. E este tempo, sim, este tempo difícil, cheio de desafios, cheio de novidades, né? Falam que nós somos a geração aí das mudanças. Não havia tecnologia, agora tem tecnologia. Está tendo tanta inversões de valores, bagunça de identidade. E Deus quis enviar os nossos filhos neste tempo, para este tempo, para eles serem usados neste tempo. E também, se Deus enviou os nossos filhos para esta geração, Ele também levantou mães para esta geração. Então, Deus escolheu eu e você para que a gente prepare os nossos filhos para este tempo. E aqui estamos nós, chamadas para muito mais do que alimentar, cuidar, vestir, educar a criança, se estressar de vez em quando, dar uns gritos, para muito mais do que isso. Nós fomos chamadas para cuidar dos filhos que são de Deus. E lá em Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é o seu galardão. E eu acho muito interessante porque a Bíblia poderia dizer que os filhos são um presente, que os filhos são uma bênção, mas Deus escolheu uma palavra muito específica. Deus escolheu a palavra herança. Então, os nossos filhos são herança do Senhor. E eu gostaria de fazer um adendo aqui, porque a gente que é mãe, tudo que fala de filho, a gente volta os olhos para os nossos filhos. Só que a gente não pode se esquecer que nós somos filhas também. Assim como os nossos filhos são uma herança do Senhor, nós também somos uma herança do Senhor para esta terra, para os nossos pais.
Então a gente precisa voltar esse olhar para nós mães como sendo filhas também. E uma herança é algo que representa tudo aquilo que alguém construiu ao longo da sua vida, né? Representa valor, representa legado, representa continuidade. E quando um pai entrega uma herança para um filho, ele está dizendo assim: aquilo que eu me esforcei, que eu me dediquei, o que é precioso para mim, agora está sendo confiado a você, né? Então, quando Deus nos entregou para os nossos pais e quando Deus entregou os nossos filhos a nós, é como se Ele estivesse dizendo isso, ó, essa vida que eu gerei, esse filho que é precioso para mim, alguém que é único, e eu tenho planos, eu tenho propósito, eu tenho destino. Agora que eu estou te entregando, eu estou te confiando em você para ficar nos seus cuidados. E a diferença é que um pai terreno, quando deixa uma herança para um filho, normalmente é quando ele não está mais aqui. E o filho tem que estar apto para gerenciar aquela herança com responsabilidade. Mas Deus, Ele nos dá uma herança, mas Ele não sai de cena. Ele continua com a gente. Ele é um pai que entrega uma herança para um filho, mas Ele se mantém disponível para ajudar a cuidar daquela herança, para fazer com que aquela herança não se perca, mas que ela frutifique, que ela prospere. E aí, nós fomos chamadas para essa missão tão importante diante de Deus, de formar discípulos, ser referência, ser influência, apresentar Jesus para os nossos filhos. É a nossa responsabilidade fazer isso e instruí-los no caminho para que eles vivam o propósito que Deus tem para a vida deles. E eu vou trazer esse nascimento de Sansão novamente, né? Como eu disse, trazendo a mulher de Manoá como a mãe de Sansão. Por quê? A semana passada eu trouxe a história, como eu digo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E dela o Senhor fala conosco de diferentes maneiras. Às vezes um mesmo versículo, uma mesma frase, o Senhor vai usar para falar conosco. E semana passada eu usei esse texto trazendo a questão da esterilidade, de que Deus é um Deus que gera a vida. E Deus, Ele estava gerando coisas novas nas nossas vidas, não somente a vida biológica, mas gerando propósitos, gerando novos projetos, né? E grandes coisas eu creio que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Só que hoje eu quero trazer essa mesma história, se atentando a alguns pontos do posicionamento dos pais de Sansão. Não só da mãe, mas do pai também, porque a gente fala de maternidade, mas exercer a maternidade junto com o pai se torna tudo mais fácil, né? O Senhor, ele faz esse papel e os nossos maridos também. E aí eu quero trazer algumas atitudes que os pais de Sansão tiveram que são chaves para a nossa maternidade, para que a gente consiga exercer ela com excelência, para que a gente consiga fazer com que esse desejo do nosso coração de sermos boas mães, mães assertivas, realmente aconteça. E a primeira chave está lá em Juízes 13:8, que diz o seguinte, se vocês quiserem deixar aberto lá no livro de Juízes 13, são alguns versículos de lá. E a primeira coisa que os pais de Sansão nos ensinam é que a maternidade, ela nos leva a buscar ao Senhor. Então lá no versículo 8 diz assim, ó Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Voltando e contextualizando um pouco a história, um anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão e disse para ela que ela iria gerar um filho,
mas que ela precisava se atentar e tomar alguns cuidados, porque como ele tinha o voto de Nazireu, ela deveria se abster de algumas coisas para que ele realmente pudesse cumprir esse chamado, né? Então, quando ela contou para o marido dela, imediatamente ele foi fazer o quê? Ele foi buscar o Senhor. Ele foi orar. Quando ele soube da chegada de um filho, a primeira preocupação dele era: Senhor, manda aquele homem, ele não sabia que era um anjo, manda aquela pessoa que o Senhor enviou para que ele nos instrua sobre o que a gente deve fazer com esse menino. E diante dessa responsabilidade, ele não confiou na expertise dele, né? Ele não confiou naquilo que ele sabia para ser um pai, para ser um bom pai. Ele foi ao Senhor e pediu direção. Ele implorou para que Deus não o deixasse sozinho, sem saber o que fazer. E essa é uma chave muito importante para a gente criar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. É a gente buscar o Senhor, depender dele, pedir instrução, pedir ajuda, pedir conselho. E muitas vezes a gente fica tentando bater a cabeça com tantas outras coisas, né? E eu acho que é super válido a gente fazer cursos, ler livros. Hoje em dia, a internet, ao meu ver, tem esse lado bom de trazer muito da educação, assim. Só que às vezes a gente recorre primeiro a essas coisas e se esquece de que o primeiro lugar que a gente tem que recorrer é ao Senhor, né? Buscar a presença dele. Estou passando por uma situação, ai meu Deus, o que eu faço para, sei lá, uma introdução alimentar? Vocês já experimentaram orar? Senhor, como é que eu vou fazer? Né? A maioria de nós já passou por essa fase. Senhor, como que eu vou fazer para introduzir alimentação nos meus filhos? Como é que eu vou fazer para desfraldar? Como é que eu vou fazer para tirar a chupeta? São coisas tão comuns da maternidade e que todo mundo passa por dilemas e angústias. Mesmo que são coisas que todo mundo passa, cada mãe tem a sua experiência individual. Tem o seu momento. Meu Deus, esse desfraude não tá dando certo. E agora? Né? Ai, com um filho deu, com o outro não deu. E às vezes a gente só precisa se lembrar de que antes de começar qualquer coisa com os nossos filhos, a gente pode e deve buscar o Senhor, pedir o conselho. Senhor, não me deixa sozinho nessa, me dá a direção, me mostra como que eu tenho que fazer para que isso seja bem sucedido. Então, essa é uma chave que o pai de Sansão nos ensina. Busque ao Senhor, peça instrução para ele. Amém? E aí, o segundo passo que ele nos ensina é, depois de buscar o Senhor, agora que eu sei onde é a fonte que eu vou buscar essa instrução, eu vou priorizar aquilo que realmente importa na vida do meu filho. Porque às vezes a gente fica se preocupando, gastando a nossa energia com tanta coisa que é importante? Faz parte da criação de uma criança, da vida de uma criança? Faz. Mas será que é prioridade? Será que eu não estou gastando a minha energia com coisas que não vai mudar em nada diante do chamado que Deus tem para a vida do meu filho? E aí, lá em Juízes 13:12, quando Manoá pediu para que o Senhor enviasse o anjo novamente para dar instrução, o Senhor ouviu a oração dele, enviou o anjo, e aí quando o anjo apareceu de novo para a mulher dele, que ela correu para chamar ele fez duas perguntas para o anjo. E essas duas perguntas são perguntas que a gente deve fazer ao Senhor em relação à vida dos nossos filhos. Ele diz assim, ó, lá no versículo 12, eu não sei se tá o versículo inteiro, tá, gente? Eu peguei só a parte principal aqui. Mas lá diz assim, ó, qual será o modo de viver do menino? O que deverá fazer?
Então, perceba a prioridade da pergunta dele. Primeiro ele pergunta assim, ó, qual será o modo que o meu filho tem que viver? E depois ele pergunta, o que o meu filho deverá fazer? Então, primeiro ele perguntou sobre o caráter. Como ele deve viver? Quais são as condutas que ele deve ter? Quais são as ações que o meu filho vai ter? Eu preciso saber, porque eu preciso priorizar o ensino disso na vida dele. Qual é o caráter que o Senhor quer formar no meu filho? Me fala, Senhor, me mostra, me ensina, porque isso é prioridade para mim. E aí, ele entendeu que antes da missão, antes dele perguntar o que o filho dele deverá fazer, que é a ação, que é a missão, antes da missão, antes da profissão, antes da vocação, antes do fazer, vem o ser. Antes dos meus filhos terem que fazer alguma coisa, eu, Mariana, e o meu marido, o pai, o Itamar, tem que se preocupar quem eles devem ser. E é isso que esse posicionamento, essa atitude do pai de Sansão nos ensina. Às vezes, na correria do dia a dia, né, a gente fica para lá e para cá, as atividades, é tanta coisa, e a gente fica muito... Eu falo a gente, né, porque eu sou assim, eu percebo que muitas vezes eu sou assim, eu fico, ai meu Deus, não posso perder o time do meu filho aprender isso, porque se passar, ai, tem que aproveitar. Então a gente fica naquela correria antes de se preocupar em parar e dizer, buscar o Senhor e dizer para ele, Senhor, como que o Samuel deve ser? Será que ele precisa jogar tênis perfeitamente? Será que essa é a prioridade para esse momento? E não que seja errado, tá, gente? Os meus filhos fazem muitas coisas, isso faz parte da vida. Mas o que eu quero trazer para a gente refletir hoje é qual tem sido a nossa preocupação, sabe? A gente tá mais focada no que os nossos filhos serão ou no que eles farão? A gente está exigindo coisas deles, que eles façam coisas que está destruindo o ser deles, ou a gente está incentivando eles a fazerem coisas diante daquilo que Deus chamou eles para eles serem. E essa sensibilidade, esse discernimento, eu confesso para vocês que é uma coisa que eu peço muito para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero investir o tempo na vida dos meus filhos para que eles desenvolvam habilidades a fim de que eles sejam quem o Senhor deseja que eles sejam. Porque às vezes eu quero muito que a Maria Clara seja uma cantora e eu vou ficar na aula de canto, e Deus deseja que ela seja, sei lá, uma arquiteta. Então, assim, às vezes, como mãe, a gente se preocupa tanto em querer que eles façam tantas coisas, mas hoje Deus quer nos levar a um lugar da gente se voltar para o Senhor e dizer, Senhor, no que é que eu devo investir na vida do meu filho? Qual é o talento, o dom que precisa ser aprimorado, sabe? E aí, quando a gente entende isso, as coisas mudam. Porque quando a gente vai fazendo as coisas desenfreadamente, sem se preocupar com o que Deus deseja, o talento sem caráter vai destruir. O sucesso sem santidade vai afastar de Deus. Quantas pessoas famosas, cheias de sucesso, que acabam em destruição, porque se afastaram de Deus. E dom sem humildade produz orgulho. Eu não quero que os meus filhos sejam destruídos, eu não quero que eles se afastem de Deus e eu não quero que eles sejam orgulhosos, mesmo que eles tenham a maior habilidade do mundo em determinadas coisas. E aí eu quero deixar uma pergunta para a gente refletir, umas perguntas para a gente refletir com sinceridade diante de Deus.
Qual tem sido de fato a minha prioridade como mãe? Será que eu estou me preocupando mais com as notas da escola ou com a vida de oração do meu filho? Será que eu estou me preocupando mais com a carreira que eles vão seguir na vida adulta ou com o caráter que eles estão desenvolvendo? Será que eu estou me preocupando com o desempenho no esporte, no inglês, na dança, na faculdade? Ou eu estou me preocupando em formar neles pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e transmitem esse amor para o próximo, pessoas que falam a verdade, que honram as pessoas, que pedem perdão, que vivem e vão desejar viver na sua adolescência, ao longo da sua vida, uma vida de santidade. Essa é uma preocupação não, essa é uma prioridade que a gente deve ter. Não se preocupar, tipo, ai meu Deus, mas Senhor, o que eu devo fazer? Como o meu filho vai ser uma pessoa que vai buscar a santidade diante de Ti? E às vezes a gente precisa parar um pouquinho para priorizar essas coisas, sabe? E eu sei que a resposta de todas nós diante dessas perguntas que eu fiz é que os nossos filhos amem a Deus, sejam pessoas, né, de caráter, que vivam e cumpram aquilo que Deus tem para a vida deles. Não tenho dúvidas de que esse é o nosso desejo. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje é: será que aquilo que eu tenho feito diariamente na vida dos meus filhos tem sido algo que vai produzir esse resultado dessa vida deles, para que eles vivam o que Deus tem para a vida deles? O que eu tenho feito, o que eu tenho investido o meu tempo, a minha energia, vai produzir esse resultado de que eles cumpram o chamado de Deus para a vida deles? E aí, as nossas escolhas, a forma como a gente administra o nosso tempo, aquilo que a gente ensina, o exemplo que a gente dá, tudo isso está conduzindo a vida dos nossos filhos. E existe uma diferença, né, entre a gente desejar algo para a vida deles e a gente viver de uma maneira coerente para alcançar esse resultado. Se a gente quer que os nossos filhos amem a Deus, a gente precisa construir na nossa casa um ambiente onde Deus esteja presente, né? Se a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas que buscam o Senhor, que oram, eles precisam ver mães que buscam o Senhor, que oram também. A gente está careca de saber que os nossos filhos, eles não aprendem pelo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz, né? Então, quando o caráter dos nossos filhos está firmado em Cristo, a profissão deixa de ser apenas uma carreira e ela se torna um ministério diante de Deus, um chamado para glorificar o Senhor em qualquer coisa que eles fizerem. Então, que a nossa prioridade seja: Senhor, faz do meu filho um homem segundo o teu coração, uma mulher segundo o teu coração, para que tudo que eles fizerem seja para a sua honra e para a sua glória. Que os meus filhos busquem fazer a sua vontade e que eles cumpram o chamado que o Senhor tem para eles. E às vezes a gente fica assim: eu sei que é isso, eu quero isso para o meu filho, só que como alcançar esse resultado? Como ser uma mãe que age de maneira assertiva? E aí a gente vai ter essa resposta diante do posicionamento da mãe de Sansão, que está lá em Juízes 13. No versículo 13 e 14, o anjo apareceu para anunciar lá o nascimento e ele foi até ela. E o que chama a atenção é que ele diz que ela, todavia, deveria tomar cuidado, que ela deveria obedecer às orientações que o anjo tinha dado, que ela deveria se abster das coisas consideradas impuras, porque o menino seria um nazireu. Então,
ela, quando ela recebeu essas orientações, ela nos mostra como nós podemos cooperar para que o chamado de Deus se cumpra nas vidas dos nossos filhos. E é obedecendo. Lá no final do capítulo, o versículo diz que a mulher deu à luz a um filho, o menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Então, a obediência dela e o posicionamento cooperou para aquilo que Deus ia realizar na vida de Sansão. E a obediência e o posicionamento de uma mãe, ela coopera com aquilo que Deus tem para a vida dos nossos filhos. E aí, é desse jeito, esse é o como que a gente pode cooperar. É obedecendo e se posicionando. A mãe de Sansão, ela precisou mudar o seu estilo de vida. Não porque aquelas coisas eram erradas, mas porque o anjo pediu para que ela tivesse aquele posicionamento por causa do chamado que o filho dela tinha. Então, quando Sansão ainda estava sendo formado no seu ventre, Deus estava preparando a mãe dele. Porque Deus, ele se importa com o ambiente aonde a sua promessa é formada. Deus se importa com o ambiente aonde os nossos filhos estão sendo formados. Do nosso útero até a atmosfera do nosso lar, Deus, ele deseja que os nossos filhos sejam nutridos por um ambiente de santidade, de obediência, de dependência, de posicionamento diante dele. E eu creio que Deus, ele deseja fazer algo extraordinário na vida dos nossos filhos. Cada uma de nós tem um filho com um chamado específico diante de Deus. Só que antes disso, a gente precisa tomar esse cuidado. Assim como a mãe de Sansão teve que se posicionar, Deus também nos chama como mães a se posicionar em algumas coisas, para a gente poder abrir caminho para que a promessa de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. Então, antes de trabalhar nos nossos filhos, Deus trabalha nas nossas vidas. Antes de moldar o nosso filho, Ele quer moldar o nosso coração. Por isso que a maternidade exige entrega. A mãe de Sansão teve que abrir mão de algumas coisas antes dele nascer, renunciar por obediência. E talvez a oração que a gente precisa fazer hoje também seja: Senhor, qual área da minha vida eu preciso me posicionar? No que eu preciso obedecer? Tem alguma coisa que eu preciso renunciar para cooperar com aquilo que o Senhor tem para a vida do meu filho? Que enfraquecem a nossa fé. Que ambientes eu tenho frequentado em família? São ambientes que fortalecem a fé dos meus filhos ou ambientes que deixam eles na mornidão, no tanto faz, onde a presença de Deus não é sentida? Será que eu preciso me abster de conversas que alimentam, que me destroem, que alimentam destruição, comparação? Conversas que às vezes me fazem querer, me despertar o desejo de querer fazer coisas com os meus filhos, investir na vida deles, porque eu conversei com outra mãe, que tô ali numa roda de conversa, que todo mundo faz aquilo com o filho. E às vezes aquilo tá me incomodando e eu preciso, se eu não entrar na onda, e às vezes Deus tá falando, sai um pouco dessa roda de conversa, porque o que eu tenho pro seu filho é outra coisa. O chamado que eu tenho para o filho daquela mãe é um, pro seu filho é outro. E às vezes a gente precisa pedir esse discernimento pro Senhor. Senhor, me afasta de conversas que vão me afastar do chamado que o Senhor tem para a vida dos meus filhos e me inclui em rodas de conversas que vão me aproximar, que vão me ajudar, que vão cooperar para o chamado que Deus tem para a vida deles. Entendem? São coisas tão rotineiras do nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe, mas a gente pode buscar o Senhor e pedir orientação, pedir direção, pedir discernimento, para que a gente não fique se cobrando e se culpando, porque a gente não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, e nem é para você fazer.
é para outra mãe fazer com o filho dela, não você. Entende, gente? Tipo, é uma coisa que o Senhor fala muito comigo. Ainda mais eu que tenho mais de um filho, né? A gente quer conduzir, que eles tenham, assim, fazer as mesmas coisas, e não dá. Cada um tem um chamado, cada um vem de um jeito, cada um tem um propósito. E se, como mãe, eu não buscar esse discernimento diante de Deus, eles vão ser levados pelo vento. E às vezes, Deus está pedindo para a gente renunciar e se posicionar diante de alguns hábitos. Às vezes eu sou uma pessoa que vive reclamando do jeito, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo, e aí eu tô só minando aquilo que o Senhor colocou na vida do meu filho. Às vezes a maneira que eu falo com eles, as respostas que eu dou, o jeito, às vezes com desdém, às vezes com agressividade, às vezes é tudo no grito. E não tô falando que eu não faço isso não, tá, gente? Mas eu quero dizer que a gente precisa constantemente buscar o Senhor para que a gente tenha essa percepção. Eu tô lembrando, tem um versículo que ele aparece para mim em vários livros que eu vou ler e tudo, que é aquele versículo que fale, eu não lembro dele certinho, mas às vezes a gente quer tirar o cisco do olho do irmão e não se atenta para a trave que está nos nossos olhos. Às vezes a gente quer corrigir um comportamento de um filho, mas a trave está nos nossos olhos. A gente está pior que eles, não conseguem enxergar. E a gente precisa buscar no Senhor, sabe? Abandonar esses hábitos. E aí a pergunta é, o que Deus está me pedindo para deixar? Para que os meus filhos encontrem, dentro da minha própria casa, um ambiente que aproxime eles da presença de Deus. Então, eu sempre digo que a maternidade, ela nos santifica. Eu acho muito legal ver algumas mulheres que estavam super distantes do Senhor e quando se tornam mães, se aproximam, assim, voltam àquela caminhada da fé. Por quê? A responsabilidade de educar um filho, ela é muito grande. E bastam poucos dias de vida para que a gente perceba que, se depender da gente, a gente não vai conseguir. Que a gente precisa do Senhor. Que para um princípio ser estabelecido na nossa casa, eu preciso buscar o Senhor. Então, a maternidade, ela nos santifica. Ela automaticamente nos faz querer buscar ao Senhor para que os nossos filhos conheçam ao Senhor. E quando eu vejo pessoas vivendo essa transformação, eu oro por essas pessoas, eu falo, Senhor, que essa mulher permaneça neste lugar. Que ela não fique neste lugar de dependência, de busca, apenas enquanto seus filhos são pequenos, enquanto está difícil. Mas que quando os filhos dela crescerem, que ela possa continuar buscando ao Senhor. E assim eu desejo pela minha vida também, né? Então, a maternidade, ela nos leva a esse lugar de dependência. Lá em Gênesis 5, não precisa abrir, eu li essa semana num livro, e eu falei, nossa, eu acho que cabe super aqui, que diz assim que, Gênesis 5, versículo 1 e o versículo 3, que diz assim, que quando Deus criou o homem, a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E lá no versículo 3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome Sete. E é muito interessante isso, porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para refletir o caráter de Deus. Mas quando o pecado entrou, e quando Adão e Eva saiu do paraíso,
A palavra diz que Adão, ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Então, por causa do pecado, por causa da nossa natureza caída, às vezes a gente está gerando os nossos filhos à nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque nós não percebemos os nossos defeitos, as nossas lutas, o nosso pecado. E às vezes eu estou lidando com alguma dificuldade com o meu filho que apenas está refletindo a minha imagem e a minha semelhança. Então, quando a gente se depara com isso, porque lá, o que aconteceu? Caim matou Abel. Os filhos passaram a ser gerados a partir da imagem e semelhança da natureza caída de Adão. Mas em Jesus, nós podemos mudar essa história. A gente pode se voltar para o Senhor, reconhecer humildemente e falar: Senhor, eu te entrego a minha vida. Trabalhe em mim, transforma a minha vida, porque eu quero que os meus filhos não sejam criados à minha imagem e semelhança, mas à imagem e semelhança de Cristo. Então é isso que como mãe a gente precisa buscar. Senhor, me revela quais são os meus defeitos, o que eu tenho feito de errado, o que tem desagradado seu coração, qual atitude que eu tenho tido que está fazendo com que os meus filhos sejam criados a essa semelhança. Então que a gente busque no Senhor, porque Deus deseja que os nossos filhos sejam feitos à imagem e semelhança dele. Então, a maternidade, ela tem esse processo de santificação, de obediência, de renúncia. E essa é uma responsabilidade, sim, de nós mães. Eu lembro quando o José nasceu, 30 de novembro. Ele nasceu, começaram as festas. Eu ficava em casa amamentando, ele não podia sair. O Itamar saía com as crianças, ia para todas as confraternizações. Mas eu queria ir junto, eu queria estar... É o meu chamado de mãe. Exige renúncia. Sabe? Se eu desejo que os meus filhos conheçam ao Senhor, eu preciso buscar o Senhor. Eu tenho que sair do desconforto de, às vezes, pegar um domingo sozinha e ir para a igreja, firme e forte. Mas é isso. É a mãe se posicionar, entende? Porque isso vai gerar fruto. Isso vai caminhar para o chamado que Deus tem para a vida dos nossos filhos. E aí, para finalizar, eu quero que a gente saia daqui hoje animada, sabe? Encorajada a buscar o Senhor, assim como o pai de Sansão fez. Busca o Senhor. Tá passando por uma situação com seus filhos e cada uma de nós tem ali as suas lutas, as suas dificuldades. E aí, como eu disse, é importante a gente buscar o conhecimento, buscar uma ajuda de um profissional e tudo. Mas assim, para por um instante, busca o Senhor, pergunta para Ele. Fala: Senhor, me instrui, me direciona. O que eu devo fazer para que o meu filho seja o que o Senhor deseja que ele seja, a fim de que ele faça o que o Senhor deseja que ele faça? Que a gente saia daqui hoje encorajada a fazer isso. E que a gente faça isso sabendo que o controle do futuro dos nossos filhos não está nas nossas mãos. Assim como nós, que somos adultas, temos o livre-arbítrio, os nossos filhos também têm, né? Então, que a gente possa saber disso, mas permanecer fiel à nossa missão. Na história de Sansão, eu não vou entrar aqui mais para frente, mas a gente sabe que ele se deixou levar pelas paixões. Ele se envolveu com mulheres que ele não deveria se envolver, ele foi enganado, ele ficou cego. Mas isso não significa que a mãe e o pai dele falharam. Porque no final,
a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele. Ele cumpriu ali o que Deus tinha para a vida dele, apesar das falhas, porque nós falhamos, os nossos filhos vão falhar, mas o nosso foco tem que estar naquilo que Deus tem. E eu, como mãe, eu preciso me posicionar, eu preciso renunciar, eu preciso me santificar em favor e por amor aos filhos que Ele me deu. E fazer isso com a responsabilidade, porque, como eu disse, os nossos filhos são herança do Senhor, eles não são nossos, eles são do Senhor. E é uma herança de um pai que se disponibiliza a estar com a gente. Então, que a gente possa fazer isso, educar os nossos filhos sabendo que nós não estamos sozinhas. É um ministério que Deus nos deu, é um chamado, mas a gente pode fazer isso em parceria com Deus. Então, quando a dúvida vier, quando a incerteza, a angústia, o medo, o caminho vai para o Senhor. Se coloca de joelhos, se coloca em oração, porque Deus, Ele vai direcionar. Ele quer nos instruir, Ele quer estar conosco, nos conduzindo. E aí, uma mãe que planta Cristo no coração dos seus filhos, ela nunca semeia em vão. Então, que os nossos filhos cresçam, que o Senhor os abençoe e que o Espírito de Deus possa agir através da vida deles, assim como foi na vida de Sansão. Ele cresceu, Deus o abençoou e o Espírito de Deus agiu através da vida dele. Agora eu quero que vocês coloquem diante de Deus as dificuldades, os medos, as inseguranças, sabe? Busque ao Senhor. Peça instrução. Uma coisa que me chamou a atenção lá quando o pai de Sansão vai orar é que ele fala assim: Senhor, eu te imploro, manda aquele homem de volta para nos instruir. Às vezes a gente precisa se colocar diante de Deus e implorar. Senhor, eu te imploro, não me deixa sozinha nessa, eu não estou conseguindo, eu não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo, mas manda alguém, faz alguma coisa para me dizer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. Então, que a gente possa fazer isso agora e colocar realmente a nossa maternidade e os nossos filhos diante do Senhor, porque, como eu sempre digo para vocês, os nossos filhos são flechas nas mãos do guerreiro. E o filho de cada uma de nós vai ser enviado com o destino certo para acertar o alvo que Deus tem para a vida deles. Eles já são, eu declaro que eles já são diferença nessa nação. Que os nossos filhos possam se levantar como libertadores nessa geração, porque eles possuem mães que se posicionam e que se santificam por causa deles, por causa do chamado que Deus nos deu. Amém, meninas? Se você foi abençoada por essa palavra, compartilha com uma amiga e não se esquece de se inscrever aqui no canal. E também, se você não me segue nas outras redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo e espero que você me acompanhe por lá pra gente poder caminhar juntas todos os dias.